bien. Bueno, chicos, mais uma vez a prof está aqui gravando um vídeo para vocês. Eu acho que eu já estou ficando um pouquinho craque nisso, né? Mas enfim, como eu disse para vocês, não é a mesma coisa, não tem interação. E eu estou com muita saudade de vocês e eu espero que vocês estejam se cuidando, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bueno, chicos, en la clase pasada nosotros hablamos un poquito y estudiamos también sobre el gênero blog. Então, pessoal, esse gênero blog é muito conhecido por algumas pessoas, né? E, assim, aborda diversas temáticas, né? Esse blog. Na aula passada, então, nós verificamos e fizemos a leitura, né? De um blog pessoal em que uma mãe falava então dos seus trigêmeos, né? Vocês lembram? E aí também nós verificamos que possuem outros tipos de blogs, né? Como por exemplo blogs para viagens e também blogs para falar de comida. E os blogs pessoais, eles se parecem um pouquinho com um diário, né? Colocando a data e sempre usando um linguajar mais informal, tá? Y además del blog, personas, nosotros estudiamos también el verbo parecerse, la utilización de este verbo. Bueno, entonces en la clase de hoy nosotros vamos a continuar hablando de gramática para que ustedes sepan la utilización de los verbos de cambio. Verbos de cambio. Bueno, chicos, antes de nosotros hablarnos sobre los verbos de cambio, si yo empezaré el contenido con una frase. Bueno, la frase es: cuando conoces gente nueva, te pones nervioso. Bueno, yo voy a explicarles la frase. Primeramente, la frase ella quiere decir que el verbo poner en esta frase va a indicar transformación. ¿Por qué? Porque habla que cuando una persona conoce gente nueva, ella se pone nerviosa. ¿Por quê? Porque ela se transforma. Então, há uma transformação de estado, né? Então, ela estava normal, não estava nervosa, tranquila, né? Mas quando ela se põe em contato com outras pessoas, ela se transforma. Então, é uma transformação do estado de ânimo dessa pessoa. Então, ela fica nervosa, tá? Quando ela está em contato com pessoas novas, né? Então, o verbo poner nessa frase indica transformação, tá? Chicos, al verbo poner, ¿sí? En este sentido, lo llamamos de verbo de cambio, porque va a mostrar mudança, ¿sí? Com relação a las actitudes de una persona, este verbo acá. Bueno, y además de esto, además del verbo poner, hay también, gente, otros tipos de verbos que van a indicar cambio. Cambio em espanhol significa mudança, tá bom? E os verbos são convertir-se, volver-se, hacer-se e quedar-se também. Bueno, e vamos a ler agora alguns diálogos que contêm estes verbos para que quede mais fácil. Bueno, chicos, então, pessoal, verbos de mudança, verbos de câmbio, tá bom? Então, câmbio, fazendo a tradução em português, né, para o português, significa mudança. Esses verbos, eles vão aparecer quando nós mudamos as nossas atitudes referente a uma situação. Então, vamos ver agora como nós utilizamos na prática, tá bom? Bueno, chicos, con el verbo poner-se indica câmbio repentino e momentâneo. Então, é aquela mudança repentina e momentânea. Aqui tem uma frase: Felipe se pone muy contento quando recebe um regalo. Por quê? Porque é uma coisa de momento, né? Uma coisa repentina. Então, ele fica feliz por quê? Porque ele recebe um
regalo. E regalo é presente, tá bom? Ahora con el verbo volverse. Este verbo, gente, indica un cambio más profundo, una transformación de carácter. Vamos a ver una frase. Tu hermana, cada dia que passa, se vuelve mais amable. Então, é uma mudança profunda. Por quê? Porque a cada dia que passa, a irmã dessa menina, né, que a outra está falando, ela fica mais amável. Então, é uma mudança profunda aí de transformação de caráter. El verbo volverse, tá? E agora, el verbo hacerse. Indica cambio voluntário. Generalmente es resultado de un proceso. Una frase. Estudio mucho para hacerme un alumno sobresaliente. Então, é um câmbio voluntário, tá? E aí, isso acontece quando você quer alcançar um resultado, né? É a soma de um resultado, isso. Então, aqui, ó, estudio mucho para serme um aluno sobresaliente. Então, pessoal, aluno sobresaliente é aquele aluno que saca notas, 10, solamente 10. Bueno, agora convertir-se indica transformação, cambios radicales de qualidade ou de natureza. Uma frase. Assim, la calabaza de la Cenicienta se convierte em um carruaje. Então, uma transformação, um câmbio radical, sabe aquela mudança radical? Então, por quê? Porque através do feitiço, né, da Cenicienta, né, que é a Branca de Neve, a calabaça, que é a... Esqueci, gente, calma. E por último, chicos, convertir-se indica uma transformação, cambios radicales de qualidade ou de natureza. Uma frase. Assim la calabaza de la Cenicienta se convierte em um carruaje. Então, Cenicienta é a Cinderela, né? E calabaça é abóbora, tá bom? Então, a abóbora vai se converter em uma carruagem. Então, é uma transformação radical, uma mudança radical de transformação, tá? Então, chicos, en la página 61 hay la explicación que yo hablé para ustedes, pero solo para hablar nuevamente, para que ustedes sepan e para que vocês não esqueçam também a utilização desses verbos, tá? Então, el verbo poner-se vai indicar um câmbio repentino e momentâneo, sim? Então, uma mudança no momento somente, tá? Agora, el verbo volver-se vai indicar um câmbio profundo e também uma transformação de caráter. É aquela pessoa que está mudando e transformando seu caráter, sim? Sua personalidade. E el verbo hacer-se indica um câmbio voluntário e generalmente é resultado de um processo. Bueno, e que é a frase del aluno que quer sacar 10, um sobresaliente, que só quer tirar 10. Então, por isso que ele estuda para tirar 10, tá? E convertir-se, que é uma transformação de cambios radicales, ¿sí? Que pode ser de qualidade, radicales de calidad o de naturaleza. Bueno, chicos, estos fueron algunos los verbos. Hay también otros verbos que vamos a utilizar los pronombres. Não sei se vocês lembram dos pronomes, vocês lembram? Que é o me, te, se, nos, os e se. Vocês lembram desses pronomes? Então, esses pronomes, eles vêm antes, né? Porque nos verbos de câmbio vem depois, né? Hacer-se, poner-se. Agora, quando o verbo ele está conjugado no presente do indicativo, vem antes. Ao invés de colocar poner-se, vai ser se pone. Ao invés de colocar volver-se, vai ser se vuelve. Ou então se
convierte. Bueno, chicos? Y chicos, una cosa importante también, ¿sí? Es que en algunas situaciones el pronombre va después. Siempre que el verbo esté en imperativo, gerundio o infinitivo. Yo voy a dar ejemplos para ustedes. En el imperativo, gente, es cuando nosotros vamos a dar ordem, né? Então, o pronome ele vai depois. Por exemplo, ponte contento em tu cumpleaños. Ponte, o pronome é o te, o verbo é poner. Então, é ponte contente. Por exemplo, a sua mãe está falando para você, ponte contente, contento, perdão, em tu cumpleaños. Por quê? Você tem que ficar feliz no seu aniversário, tá? Então, fique feliz no seu aniversário, é uma ordem, tá? Agora, em gerúndio, uma frase. Está convirtiendo-se em uma pessoa mesquina. Convirtiendo-se. Então, convertir é o verbo e convirtiendo-se. O se é o pronome, então vai depois. Então, traduzindo a frase, você está se tornando uma pessoa mesquinha, tá? E agora, chicos, em infinitivo. Puedo hacerme abogada com solo 5 anos. Hacer é o verbo, hacer-me é o pronome, o me, tá? Então, eu posso ser advogada com só em 5 anos, né? Porque o curso de advocacia, né? De direito, no caso, são 5 anos, tá bom? Então, para que fique mais fácil, vocês vão saber que o verbo, que o pronome, na verdade, ele vem depois do verbo nessas 3 situações, tá? Imperativo, afirmativo, gerúndio e infinitivo. Para ficar mais fácil, vai ser IGI. Imperativo, gerúndio, infinitivo. Beleza? Então, pessoal, na página 62, vocês terão que responder algumas perguntas pessoais utilizando os verbos de cambio. E para que fique mais fácil, né, para vocês responderem, eu vou responder de acordo com a minha pessoa, tá? Então, como é pessoal de cada um, vocês respondem de acordo com o que vocês acham e eu vou responder, tá? Então, a primeira pergunta é assim, do exercício 2, tá, pessoal? Página 62. A primeira eu não vou responder. A B. Que actitud de tus amigos te vuelve loca? Que actitud de tus amigos te vuelve loca? Bueno, yo me vuelvo loca cuando mis amigos no respetan a los demás y no respetan también las diferencias de las personas. Então, eu fico muito nervosa quando os meus amigos não respeitam as outras pessoas, não respeitam as diferenças, né? Porque nós não somos iguais uns aos outros. Então, nós temos que respeitar. Então, essas atitudes eu não gosto de alguns amigos meus, beleza? Agora, outra pergunta. Como se deve actuar para ser-se um aluno exitoso? Então, como que vocês fazem para ser um aluno bom? En mi opinión, creo que para hacerse un alumno exitoso, tiene que estudiar mucho, pesquisar cosas nuevas, tá? Porque eu acho assim, pessoal, a nota, tirar 10, 9, não é tudo. Eu acho que vocês têm que entender o conteúdo de fato e saber utilizar no cotidiano. Eu acho que é isso que importa, o que realmente importa, tá bom? Agora, a última pergunta é: quando tu família se pone triste contigo? Quando a minha família fica triste comigo. Eu acredito que quando minha família se pone triste comigo quando não vou a visitar-los. Porque, não sei se vocês sabem, eu não nasci aqui em Apucarana, eu vim para estudar. Então, quando eu não vou a visitar minha família em la ciudad de ellos, sim, em minha cidade, né, que na cidade que eu nasci, que é no interior de São Paulo, São Carlos, a cidade, ellos se ponen triste comigo, mi familia. Bueno, chicos,
e aí vocês vão responder de acordo com o que vocês acham, tá bom? Bueno, chicos, a nossa aula de hoje ela é bem curta, tá? Porque eu expliquei pra vocês sobre os verbos de cambio. E aí eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, podem mandar mensagem pra mim, tá? Que eu estou à disposição sempre. E as atividades que vocês terão que realizar, chicos, serão das páginas 62, 64 e 65. Então, se tiver alguma dúvida, mandem mensagem no positivo que eu respondo vocês, tá bom? Então a aula de hoje acabou, é isso, estou com saudade, se cuidem, beijinho, tchau, tchau, até!